Então, gente, o tema de agora, que eu estou muito instigado para fazer, já há um tempo já que eu venho pensado em trabalhar esse assunto e agora me veio um estímulo para isso, né? Eu estava aqui comentando aqui em alguns comentários do Facebook e deixa eu dar uma olhada aqui, me colocaram a seguinte questão: formas bíblicas de matar crianças. E aí colocaram aqui versículos do Velho Testamento, na sua maioria, onde a gente vê algumas questões pesadas aqui: ordenar, ataque de animais, mães comerem os filhos, pais comerem os filhos, matar pela fome, como matar crianças na Bíblia, né? Um livro monstruoso. Então, assim, existe muita falta de compreensão das pessoas acerca da construção histórica da Bíblia. A maioria das pessoas tem um conhecimento muito leigo, né, sobre a historicidade da Bíblia e veem na Bíblia simplesmente um livrão. A ideia que se tenha de que aquilo foi escrito em 2, 3 semanas por um grupo de sacerdotes católicos pedófilos, malvados, né, papas e padres católicos, bispos que se reuniram em algum concílio de Nicéia e ali em algumas semanas falaram: vamos escrever um livro monstruoso para dominar a humanidade. As pessoas no fundo, né, as mais leigas, acreditam que a Bíblia foi escrita dessa forma, que a Bíblia é um livro escrito por uma elite católica romana, né, para dominar a Europa e o Mediterrâneo naquela época e até os dias de hoje. Não é um livro feito para ovelhas, um livro feito para enganar pessoas e tornar as pessoas ovelhas, né? Um livro feito para manipular os grupos sociais e, né, um livro mal feito para manipulação, um livro criado pela Igreja Católica monstruosa. Então, isso está tão longe da realidade, mas tão longe. Necessita muito tempo de estudo para você compreender a historicidade da Bíblia. É um estudo profundo estudando a história, o desenvolvimento histórico do cristianismo, dos judeus, né, da Idade Medieval, também a Idade Antiga, né, que vai lá de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, até Santo Agostinho no século III para o século IV. Então uma abrangência histórica extremamente complexa e eu quero dar aqui, tentar resumir e cortar aqui em fatias um pouco esse processo histórico para as pessoas deixarem de lado um pouquinho do preconceito, né? É isso o que se vê muito hoje em relação à Bíblia é o preconceito. A pessoa ela tem um conceito formado antes mesmo de tentar compreender um pouquinho a historicidade da coisa, né? É muito fácil apontar e falar: esse livro mal feito pela Igreja Católica, né? Eu estou até lendo um comentário aqui onde a pessoa fala: a Bíblia foi criada por católicos e para católicos, colocando confusão nas escrituras. Como assim um livro feito por católicos e para católicos? Se a Igreja Católica ela se estrutura por volta do século IV depois de Cristo, né, quando Constantino, através do Edito de Milão, oficializa o cristianismo como religião romana, é que aí começa-se a se estruturar isso que vai se tornar a Igreja Católica. Começa-se a se estruturar. Ela vai se estruturando no século V, do século VI, século VII, adentrando já a Idade Medieval, né? E aí você vê a construção histórica da Igreja Católica. Agora, a Bíblia ela foi escrita num processo que vai de 1500 a.C. até o século III depois de Cristo. É um processo de quase 3.000 anos aí para a construção de um livro, né, que não foi escrito por católicos. A Igreja Católica não existia na época em que a Bíblia foi escrita. Então essa afirmação, já que eu estou lendo aqui, de que a Bíblia foi escrita por católicos para católicos e que deturpou as escrituras sagradas, né, não faz o menor sentido isso, não tem o menor cabimento. Vamos entender um pouquinho então essa construção histórica, tá? A Bíblia, ela começa a ser escrita em 1500 a.C., né?
por Moisés, né? O famoso Moisés do Egito, né? Que abriu os mares, que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. É ele que começa esse processo, antes uma tradição oral, que vai ser colocada em prática na escrita do aramaico antigo, ainda no couro de animais, por Moisés, né? Essa primeira compilação esse início da Bíblia, o início da, não é nem Bíblia o nome, né? Não existia a nomenclatura Bíblia. Eram as Sagradas Escrituras. Começaram a ser escritas por Moisés, né? Ele escreveu basicamente o que é conhecido como Pentateuco ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que atribui-se a Moisés. O Velho Testamento em si, né, não organizado, mas o princípio disso tudo é conhecido como o livro de Popanak, que é essa versão bem primitiva que começou com Moisés, né, o início da escrita do Velho Testamento. É conhecido como livro de Popanak. Foram necessários 1500 anos para compilar o Velho Testamento, né? Vai de 1500 a.C. com Moisés iniciando a escrita até o ano 0 com Jesus Cristo, né? Mais ou menos 1500 anos de processo e labor histórico para a construção do Velho Testamento. São mais de 40 autores que compõem o Velho Testamento, dentre eles reis, guerreiros, foras da lei até, uma série de pessoas importantes e outras nem tanto, que tiveram o seu papel na escrita do Velho Testamento, né? Então, por volta nesses 1500 anos de processo, né, a gente tem vários períodos, vários momentos para a gente dividir aqui a escrita do Velho Testamento. Em 300 antes de Cristo, é que acontece a consolidação do Velho Testamento. Uma coisa que antes era misturada, que era, né, dispersa em livros separados, ela vai se tornando organizada a partir de 300 antes de Cristo, né? Dividido em 3 partes. O Velho Testamento dividido em 3 partes. A lei, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. A parte dos profetas, que a gente vê lá, Jeremias, Isaías, né, os profetas. E a parte dos escritores, né, é conhecida como o período da hierografia, né. Esse período aí, essas primeiras 3 etapas, foram constituídos 22 livros que compõem o Velho Testamento, que reorganizado são a mesma coisa que os 39 livros do Velho Testamento atuais, né? Mas na época eram 22 livros. Após o cativeiro na Babilônia, por volta de 500 e poucos anos de Cristo, que acontece o cativeiro dos hebreus na Babilônia, 70 anos de cativeiro na Babilônia, né? Quando eles retornam do cativeiro e se espalham pelo Mediterrâneo, que há necessidade, e aí constroem as sinagogas, diversas sinagogas espalhadas pelo Mediterrâneo, é que há necessidade de que cada sinagoga tenha uma versão das Escrituras Sagradas. E para isso é aí que nós entramos nesse período após o cativeiro, né? A Bíblia ganha uma nova formatação, conhecida como a dos escribas, né? O período dos escritores, a hierografia, é a junção dos livros, é a organização, é a canonização do Velho Testamento, né? Você tornar aquilo mais organizado para poder ter uma versão em cada uma das sinagogas, né? É um momento já de finalização do Velho Testamento. Bom, por volta de 250 a.C., a gente está já na época de Alexandre o Grande, a Grécia já se torna essa grande potência. Estamos na época da filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? A razão buscando as perguntas que a filosofia fazia e tal. Estamos nesse período, né, da filosofia grega. E Alexandre o Grande tem um interesse enorme por trazer essa escritura sagrada, originalmente feita pelos hebreus no aramaico. Ele tem esse interesse em traduzir para o grego, né? E então ele encarrega o chefe, o coordenador central da Biblioteca de Alexandria, que entra em contato com alguns líderes judeus do Egito, né, que ainda estavam lá na região do Egito,
e são destinados 72 escribas que foram enviados especialmente à Grécia para traduzir a versão hebraica, a versão em aramaico dos hebreus, para o grego, né? Então, esses 72 escribas foram colocados em acomodações especiais, 72 acomodações, e cada um dos escribas fez uma tradução, para que não houvesse erro, para que depois comparassem-se as 72 traduções e encontrasse um meio termo ali, excluindo as que não tiveram êxito. Então, seria uma forma de conseguir uma tradução precisa, né? Essa primeira versão traduzida para o grego ficou conhecido como Septuaginta. Acho que muita gente já conhece isso, né? Septuaginta, que significa 70, traduzida por 70 escribas, né? Bom, aí temos aí a versão grega já, 250 a.C. Estamos nos aproximando do ano zero, né? Então, assim, ó, a partir aí agora entramos numa nova etapa. De 4 a.C. a 29 depois de Cristo. Esse período, 4 a.C. a 29 depois de Cristo, é a vida literalmente de Jesus Cristo. Agora chegamos no início de um novo movimento, né? O Velho Testamento já foi fechado, levou 1500, imagina, o Brasil tem 500 anos. Este Velho Testamento foi escrito durante um processo histórico que envolveu profetas, reis, escribas, um processo histórico fenomenal de 1500 anos de existência para poder compilar o Velho Testamento. Agora, 4 a.C. a 29 depois de Cristo é literalmente os 33 anos da vida de Cristo, enquanto ele esteve vivo, com todas as suas filosofias, né, e propagando as suas verdades. Aí nós entramos, agora a gente começa a construção do Novo Testamento. Um novo momento histórico, a construção do Novo Testamento, que nós dividimos em 3 etapas. A primeira etapa, de 0 a.C. a 33 depois de Cristo, é conhecido como o período da palavra viva, em que ainda não se escrevia nada, era tradição oral, eram os apóstolos vendo as atitudes e as palavras de Cristo acontecendo e ganhando conhecimento para o que viria depois, que seria a escrita literalmente do Novo Testamento, né? Então, no segundo período, de 33 a 50 depois de Cristo, ainda permanecemos na tradição oral, é conhecido como tradição oral. Primeiro vem de 0 a 33, palavra viva, vida de Cristo. De 33 a 50, tradição oral, ainda não se escrevia nada. E finalmente, em 50 a 90 depois de Cristo, é que é feita a comunicação escrita, é conhecido como período da comunicação escrita. E são escritas as cartas, né? A escrita das cartas, que é a base do Novo Testamento, formado por 27 livros. Aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Esses apóstolos e seguidores que vão escrever as cartas que vão compor o Novo Testamento. São cartas separadas, cada um deles escreveu uma carta, né? Era um período de registrar o fenômeno do cristianismo, de registrar a vida de Cristo, né? E isso se deu de 50 a 90 depois de Cristo. É aí que é literalmente escrito o Novo Testamento. Vamos destrinchar um pouquinho esse período, né? Em 35 depois de Cristo, nós temos o primeiro mártir, né? Estevão, que se levantou contra a ira dos fariseus e dos saduceus, né? Imputando a culpa neles da morte de Cristo e tal, e Estevão ele é apedrejado até a morte por causa das suas objeções em relação aos fariseus, e quem assiste a apedrejamento de Estevão é o próprio Paulo, que na época era contra o cristianismo, né? E aí a gente entra no período de 45 a 68 depois de Cristo, aonde Paulo vai começar a sua saga, né? Primeiro contra os cristãos, e na famosa viagem a Damasco ele tem uma revelação inacreditável que um dos homens que mais perseguiu o cristianismo se torna o verdadeiro e maior mártir e propagador da fé cristã que já se ouviu falar, né? O Paulo de Tarso, que vai ser Saulo de Tarso, que vai passar a se chamar Paulo, né? E teve uma importância monstruosa no Novo Testamento, porque dos 27 livros que compõem
o Novo Testamento. Ele escreveu 14 desses livros, né? E foi morto por Nero, o grande imperador, o conhecido como matador de cristãos, né? Paulo foi morto por Nero, decapitado. Paulo, eu não vou nem falar aqui, dá de fazer um vídeo só sobre Paulo, porque as viagens dele pelo Mediterrâneo, pela Europa, o cara realmente é um negócio indescritível. A saga de Paulo para difundir o cristianismo no Mediterrâneo e na Europa é um negócio inacreditável. Aí a gente entra no terceiro período, né, do Novo Testamento, que é de 50 a 90 depois de Cristo. Mais precisamente já entrando em 120 a 150 depois de Cristo, onde nós temos os fragmentos mais antigos do Novo Testamento, porque existem sim fragmentos originais do Novo Testamento que se encontram guardados as 7 chaves. Eles são conhecidos como manuscritos de Highland e estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. São páginas amareladas com a escrita original do Novo Testamento. São os fragmentos mais antigos, vivos ainda, do Novo Testamento, né? na sua linguagem original ainda. Manuscritos de Highland encontrados, guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Bem, e aí, continuando aqui o nosso processo histórico, a gente entra agora na era da perseguição ao cristianismo, né? De 80 depois de Cristo, onde o Velho Testamento já foi compilado, o Novo Testamento já foi compilado, a Bíblia já está basicamente completa, e nós entramos na era da perseguição, que vai de 80 a 303 depois de Cristo. A construção do Coliseu, né? O Coliseu ele é construído durante esse período, começa a ser construído em 72 depois de Cristo, por volta do ano 80 depois de Cristo ele já foi concluído, e por Tito, se não me engano, o imperador Tito é que conclui a construção do Coliseu, e ali começam a ser jogados os cristãos aos leões, né? A igreja já estava se formando, isso que chama de igreja, não a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica, mas a igreja, que significa o corpo de Cristo, que significa aquele grupo de pessoas que segue essa doutrina. Então, uma igreja primitiva, que a gente chama, já havia ali começando a ganhar forma. E essa igreja é que foi massacrada, perseguida. Já aí dá de fazer outro vídeo até sobre a era da perseguição, né? Primeiro, segundo e terceiro século depois de Cristo, em que acontece a perseguição aos cristãos. É um negócio indescritível, porque eles eram jogados a leões, crocodilos, cães. Eles eram botados fogo nos corpos dos cristãos, içados à noite para clarear as noites nas praças públicas de Roma. Casas inteiras de cristãos eram invadidas e chacinados, famílias inteiras. Assim, as atrocidades, pesquise isso, as atrocidades feitas durante a perseguição, elas são inacreditáveis, são aberrações que eram feitas com esses cristãos, né? Esses cristãos primitivos. Bom, a perseguição durou de 80 a 303 depois de Cristo. Em 303 é que, na verdade, intensifica, né, com Diocleciano, o imperador Diocleciano. Ele vai emitir um édito de perseguição generalizada. O que antes era mais local, agora se torna uma perseguição generalizada. O Império Romano inteiro, eles vão realmente tentar extinguir os cristãos primitivos, perseguindo e chacinando das formas mais bizarras que a gente pode imaginar. Foram então 241 anos de perseguição ao cristianismo, à fé cristã e à Bíblia, que já havia nesse momento, já estava ganhando a sua finalização. O Velho Testamento concluído, o Novo Testamento já escrito pelos profetas, né, quer dizer, pelos apóstolos. E aí a gente entra, vamos continuando, né, 367 a 397 depois de Cristo. Agora a gente já vai chegando aqui num período já de conclusão do processo histórico, né? É quando o teólogo Atanásio, famosíssimo, né, o grande teólogo Atanásio, ele inicia o processo canônico, o cânon,
ou seja, a organização de algo que estava disperso, depois de tanta perseguição, aonde que você vai encontrar os livros e organizar aquilo, né? Canonizar, ou seja, organizar a Bíblia de forma mais fácil de você ler e compreender. Então, foi um processo lento, gradual, aonde em 367 d.C., Atanásio lista, pela primeira vez na história, os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Num processo gradual, no qual Atanásio, um grande teólogo, né, através de um labor fortíssimo, organizou os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Em 397 d.C., já esbarrando aí no quinto século depois de Cristo, né, acontece o Concílio de Cartago, né, a aprovação oficial do cânon feito pelo teólogo Atanásio, né. Ele é feito um concílio, o famoso Concílio de Cartago, e é feita a aprovação oficial daquilo que havia sido organizado por Atanásio, né, dos 27 livros do Novo Testamento. Em 405 d.C. é que vem a compilação final disso que vamos chamar de Bíblia, né? Em 405 d.C., a Bíblia ela é traduzida para o latim vulgar por Jerônimo, uma peça fundamental nesse processo histórico, né? Jerônimo, ele é responsável, né? O imperador romano na época dá essa incumbência a Jerônimo para que ele traduza, não do grego, mas do hebraico, do aramaico antigo, né? da versão original da Bíblia, diretamente para o latim vulgar. Porque a Roma queria uma versão fiel de toda a Escritura, do Velho ao Novo Testamento, uma compilação realmente genuína, traduzida direto do aramaico para o latim vulgar. Essa versão final da Bíblia, que aí sim ela ganha finalmente a configuração de Bíblia, essa versão ficou conhecida como Vulgata, por causa que foi traduzida para o latim vulgar, né? Que é o latim comum, né? A língua adotada pelo Império Romano e adotada também pela Igreja Católica durante a Idade Média, o latim. Então, aí nós temos, de fato, a compilação final, e é dado o nome de Bíblia, que vem de biblos, que significa compilação de livros, né? Biblioteca, Bíblia, biblos, livro. Bíblia, então, é uma compilação de uma série de livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, que antes dispersos dentro de um processo histórico, agora vão ser organizados, fechados em um livro final e dado o nome de Bíblia, que significa junção de vários livros, né? É uma Bíblia, um acúmulo de uma série de livros. E aí, de fato, nós a partir do século VI depois de Cristo, por volta de 550, é que a Igreja Católica ganha o seu status de unidade, né, de universalidade. É quando ela já foi oficializada pelo Império Romano, a Bíblia já foi inteira compilada e a Igreja, de fato, entramos na Idade Média. Já aconteceu a queda do Império Romano em 464 d.C., né? O Império Romano vem em sua queda, a parte ocidental do Império é levada à extinção devido às invasões bárbaras, né? Das tribos germânicas, principalmente, e o Império Bizantino, né? Constantinopla, consegue suportar a invasão, porque a invasão, na verdade, foi na parte ocidental, em Roma, na Península Itálica, e a parte oriental do Império persiste, dando origem ao Império Bizantino, e aí entramos na Era Medieval, que é onde a Igreja Católica vai se estruturar como a conhecemos, né? Com monastérios, com padres e com toda a parte monástica da Igreja Católica, né? Que é essa cara que nós vemos hoje, né, da Igreja Católica. Então, resumindo, a Bíblia não é um livro escrito por meio gato pingado de católicos enfurecidos querendo criar um livro para dominar o mundo. A Bíblia é um livro escrito durante todo esse processo histórico, envolvendo nações,
envolvendo diversas línguas, diversos tipos de pessoas, profetas, reis, apóstolos, visionários, uma série de complexidades históricas que compõem a escrita de um dos livros mais importantes da história da humanidade. Porque é um livro que começa com os judeus lá no Egito e vem contando um processo histórico que vai culminar em 400 depois de Cristo. Ou seja, não há livro mais importante para a história da humanidade do que a Bíblia. Não a nível teológico, a nível de revelação. A questão religiosa, eu não estou falando da questão religiosa aqui. Estou falando da importância histórica da Bíblia. É inegável. Você não tem como chegar e falar, porque a Bíblia é um livro que foi... Vai estudar um pouco, pelo amor de Deus. Não há livro mais importante. Principalmente para nós que somos réis mortais, que não temos acesso a grandes bibliotecas, não temos acesso a grandes museus, a peças genuínas. Quando você quer colocar as mãos num livro histórico com poder de historicidade, a Bíblia é o livro que mais nós temos acesso. Não há nada parecido com este livro, porque ele é Bíblia, significa compilação, agregado de uma série de livros que conta a história da humanidade, o principal momento histórico, de 1500 a.C. a 400 depois de Cristo, ou seja, o período de maior importância histórica para a nação atual, está todo escrito num livro que contém todo esse processo histórico. Um livro rico, um livro fértil em historicidade, em tradições, em culturas, em línguas. É um negócio inacreditável. Então, eu não estou falando aqui como cristão. Eu estou falando como professor de história que sou, professor de filosofia que sou, formado em universidade e tudo mais, o que não é grandes coisas. Mas estou falando aqui como professor de história, não como religioso. A Bíblia é um livro fundamental para quem quer conhecer, compreender um pouco da história da humanidade, principalmente da história do Mediterrâneo, dos judeus, né, de Roma, da construção histórica do cristianismo. É um livro sem explicação. É um livro riquíssimo. Então, as pessoas têm que largar a mão desse preconceito bobo. A maioria das pessoas não faz a menor noção. A pessoa olha para a Bíblia, hoje em dia é assim. A ignorância é tanta. A pessoa olha para aquele livro e fala, esse livro aí, que os padres fizeram esse livro para dominar o mundo, para as ovelhinhas, porque tem as ovelhas. É os padres, a igreja católica aí, ó, ricona, cheia da grana, cheia do ouro. Fez aí esse livro para angariar suas ovelhas. O que é isso se não é a pura ignorância do senso comum? O puro preconceito de pessoas que não têm a menor capacidade de estudar um pouquinho a história e reconhecer a importância histórica da Bíblia, né? Então fica aí o recado. Dá uma estudada antes de falar besteira. Conheça o processo histórico nos seus detalhes antes de querer opinar baseado só no senso comum. Um abraço a todos.